Olá, você que está ligado na Rádio Antena Esportiva de Niterói, no Rio de Janeiro. Aqui você fica bem informado, escutando as notícias do dia sobre saúde, educação, economia e muito mais. E todo o conteúdo com foco no cidadão. É informação com credibilidade na Rádio Antena Esportiva, que faz parte da Rede Nacional de Rádio, a maior rede de rádios do país. Está entrando no ar, pela Antena Esportiva, Lotecando. Maicon Santos. A partir de agora, eu quero você comigo, juntinho nas ondas da Antena Esportiva. Olá para você fanático por futebol, fanático pela Loteca. Está no ar mais um Lotecando, o único programa de rádio que analisa os jogos dos concursos da Loteca. E é claro que você não aposta sem antes ouvir o Lotecando. Desde já quero agradecer o carinho da sua audiência e convido você a participar do nosso programa através dos canais de interatividade da Antena Esportiva. Anote aí o nosso YouTube, youtube.com/Antena Esportiva. Se inscreva no nosso canal, ative as notificações, deixe o seu like e deixe também o seu recado. Você também pode participar pelo Facebook. Além disso, Lotecando também está no ar também por lá. É o Facebook Rádio AE. Rádio AE. É só você procurar lá na barra de pesquisa do Facebook para você nos encontrar. Você também pode nos ouvir pelo aplicativo da Antena Esportiva, que está disponível na Google Play e na Apple Store, de graça e sem espaço para você baixar, na verdade, com espaço de sobra no celular ou no smartphone ou no tablet para você andar com a Antena Esportiva na palma da sua mão. E você também tem que seguir a Antena Esportiva nas redes sociais. O Twitter é o @se liga na antena e o Instagram é o @rádio Antena Esportiva. Tem uma dica muito boa para te dar, é apostar na Bet Nacional, a casa de apostas parceira da Rádio Antena Esportiva. Você pode aproveitar as dicas que você recebe no Lotecando todas as quintas-feiras para você fazer a sua fezinha também lá na Bet Nacional. É só você acessar usando o QR Code que está no canto direito da sua tela e na hora de você preencher o seu cadastro, você coloca o código de afiliado BEANTENA. BEANTENA para você dar uma moral pra gente lá na Bet Nacional. Profetizou, ganhou, sacou. Aqui dá jogo. O profeta chegou. O saque mais rápido e a maior cotação do Brasil. Profetizou, ganhou, sacou. Bet Nacional, aqui dá jogo. Depois da minha dica, vamos agora ao que interessa, que é o concurso 1023 da Loteca, que neste final de semana tem prêmio estimado em R$300 mil. Portanto, prêmio com o patamar baixo. Até porque tivemos apostadores felizardos que acertaram os 14 pontos no concurso passado. Muito bem, para este final de semana vamos ter muitos jogos pelas ligas europeias, além da final da Taça Libertadores da América e de um jogo da Série B do Campeonato Brasileiro. Isso porque, vocês sabem, no próximo domingo vamos ter o segundo turno das eleições gerais aqui no Brasil. Então domingo é dia de exercer a cidadania e fazer valer a conquista que muitos morreram lá atrás para poder a gente ter esse direito. Tá certo? Vamos então à programação do concurso 1023 da Loteca.
Jogo 1, Flamengo e Atlético. Jogo 2, Liverpool e Leeds United. Jogo 3, Inter de Milão e Sampdoria. Jogo 4, Strasbourg e Olympique de Marselha. Jogo 5, Valência e Barcelona. Jogo 6, Chapecoense e Náutico. Jogo 7, Empoli e Atalanta. Jogo 8, Arsenal e Nottingham Forest. Jogo 9, Spezia e Fiorentina. Jogo 10, Manchester United e West Ham. Jogo 11, Atlético Bilbao e Villarreal. Jogo 12, Lyon e Lille. Jogo 13, Torino e Milan. E jogo 14, Real Sociedad e Real Betis. Você que não está tão acostumado com o futebol europeu, não se preocupa, que você acompanhando o Lotecando, você vai ter todas as dicas, todas as análises para você fazer o jogo na sua cartela da Loteca. Vamos começar então analisando o jogo 1, Flamengo e Atlético. Sábado, 5 da tarde, no Monumental Isidro Romero Carbo, em Guayaquil, no Equador, pela final da Taça Libertadores da América. Na Libertadores, o Flamengo fez 12 jogos com 11 vitórias e apenas um empate. O Flamengo até agora está invicto e pode conquistar a Libertadores de forma invicta. Já o Atlético, em 12 jogos, conseguiu 6 vitórias, 4 empates e 2 derrotas. Na semifinal, o Flamengo eliminou o Vélez Sarsfield da Argentina com um marcador global de 6-1, enquanto o Atlético eliminou o Palmeiras na semifinal com um marcador global de 3-2. A última partida das duas equipes foi pelo Brasileirão Série A neste meio de semana. O Flamengo derrotou o Santos por 3-2 e o Atlético perdeu para o Palmeiras em casa por 3-1. Nos últimos 5 jogos, o Flamengo do técnico Dorival Júnior experimenta uma invencibilidade. Nos últimos 5 foram 3 vitórias e 2 empates, enquanto o Atlético do técnico Luiz Felipe Scolari conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas. Como mandante na temporada, o Flamengo tem 75% de aproveitamento e o Atlético, como visitante, tem 41% de aproveitamento. As probabilidades indicam 43% de chances de vitória para o Flamengo, 37% de chances de empate e 20% de chances de vitória para o Atlético. Aqui vai uma observação. É contabilizado para fins de apuração da Loteca o resultado no tempo normal, ou seja, ao final dos 90 minutos. Então, se Flamengo e Atlético empatarem no tempo normal, forem para a prorrogação e até forem para o jogo for para os pênaltis, conta o resultado dos primeiros 90 minutos. Então não conta a prorrogação, não conta também o resultado nas penalidades máximas. As dicas são as seguintes. O Flamengo defende uma invencibilidade de 25 partidas, válidas pela Taça Libertadores da América, ou seja, é uma invencibilidade muito longa. Além disso, o Flamengo defende uma invencibilidade de 3 duelos contra o Atlético por todas as competições. Mas aí você vai me perguntar, Maicon Santos, o Flamengo perdeu a decisão do ano passado para o Palmeiras, mas o Flamengo perdeu na prorrogação. Então, a gente está fazendo essa análise no tempo normal. Então, partidas com tempo normal, o Flamengo não perde a 25 jogos pela Libertadores da América. Já o Atlético, por sua vez, venceu apenas uma das 6 partidas como visitante nesta edição da Taça Libertadores da América, e o Furacão venceu apenas 3 dos últimos 10 duelos contra o Flamengo por todas as competições. Jogo 2, Liverpool e Leeds United. Sábado, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Anfield Road, pela rodada 14 da Premier League, o campeonato inglês. O Liverpool é o 8º com 16 pontos e o Leeds United é o primeiro dentro da zona de rebaixamento com 9 pontos ganhos. Na rodada passada, as duas equipes foram derrotadas. O Liverpool foi surpreendido pelo Nottingham Forest pelo placar de 1-0 e o Leeds perdeu para o Fulham pelo placar de 3-2. O Leeds não teve compromisso no meio de semana, já o Liverpool entrou em campo
pela Liga dos Campeões da Europa e venceu o Ajax na Holanda por 3-0. Nos últimos 5 jogos, a equipe do técnico alemão Jürgen Klopp conseguiu 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Leeds United vem de 1 empate e 4 derrotas. Notem que o Leeds vem de 4 derrotas nos últimos 4 jogos. Como mandante na temporada, o Liverpool ainda não perdeu e tem 83% de aproveitamento. Já o Leeds, como visitante, ainda não venceu e tem apenas 7% de aproveitamento. As probabilidades indicam favoritismo amplo para o Liverpool, 66% de chances de vitória contra 27% de chances de empate e apenas 7% de chances do Leeds vencer os Reds. Isso porque o Liverpool defende uma invencibilidade de 25 partidas atuando em casa pela Premier League. Além disso, os Reds defendem uma invencibilidade de 12 duelos contra o Leeds United por todas as competições. É uma invencibilidade que já vem desde 2001. Já o Leeds United saiu derrotado nas últimas 4 partidas como visitante válidas pela Premier League e venceu apenas 2 dos últimos 12 duelos contra o Liverpool por todas as competições. Jogo 3. Inter de Milão e Sampdoria. Sábado, 3h45 da tarde, no horário de Brasília, no Giuseppe Meazza, pela rodada 12 da Série A Team, o campeonato italiano. A Inter é a 6ª colocada com 21 pontos e a Samp é a 18ª com 6 pontos, abrindo a zona de rebaixamento. Na rodada passada, a Inter de Milão venceu a Fiorentina fora de casa por 4-3, um jogo de 7 gols, enquanto a Sampdoria venceu a Cremonese fora de casa por 1-0. A velha Samp descansou no meio de semana, enquanto a Inter de Milão venceu o Vitória Pilsen da República da Tchequia por 4-0 pela Liga dos Campeões da Europa. Nos últimos 5 jogos, a Inter de Milão conseguiu 4 vitórias e 1 empate, enquanto a Sampdoria vem de apenas 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. A Sampdoria vinha de jejum de vitórias até bater a Cremonese na rodada passada. Como mandante na temporada, a Inter de Milão acumula 75% de aproveitamento e a Sampdoria como visitante tem 27% de aproveitamento. As probabilidades indicam outra barbada. 62% de chances de vitória para a Inter de Milão, 22% de chances de empate e 15% de chances de vitória para a Sampdoria. Isso porque a Inter de Milão sofreu apenas 1 derrota nas 5 partidas que fez como mandante até agora, nesta Série A Team. E a Inter de Milão venceu todos os últimos 5 duelos como mandante contra a Sampdoria. Já a Samp venceu apenas 1 das últimas 10 partidas por todas as competições, e a Sampdoria venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra a Inter de Milão. Jogo 4. Strasbourg e Olympique de Marselha. Sábado, 4 da tarde, no horário de Brasília, no La Meineux, pela rodada 13 da Ligue 1, o campeonato francês. O Strasbourg é o 16º colocado com 9 pontos, está no limite da zona de rebaixamento. Já o Olympique de Marselha é o 5º, com 23 pontos ganhos. Na rodada do último final de semana da Ligue 1, o Strasbourg enfrentou o Toulouse fora de casa e empatou em 2-2. Já o Olympique de Marselha perdeu em casa para o Lens pelo placar de 1-0. No meio de semana, o Strasbourg vem se preparando para enfrentar o OM, que jogou pela Liga dos Campeões da Europa no meio de semana e perdeu na Alemanha para o Eintracht Frankfurt pelo placar de 2-1. Nos últimos 5 jogos, o Strasbourg conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto o Marselha vem de 1 vitória e 4 derrotas. O Olympique vem de 3 jogos seguidos só com derrota. Como mandante na temporada, o Strasbourg ainda não venceu, apenas 17% de aproveitamento, e como visitante, o Olympique de Marselha tem 57% de aproveitamento até agora na temporada 2022-2023. De acordo com as probabilidades,
20% de chances de vitória para o Strasbourg, 32% de chances de empate e 48% de chances de vitória para o Olympique de Marselha. Isso porque o Strasbourg venceu apenas uma das últimas 13 partidas válidas pela Ligue 1. Além disso, o Strasbourg acumula um jejum de 6 duelos, sem vitória, jogando em casa contra o Olympique de Marselha. Por outro lado, o Olympique de Marselha saiu derrotado nas últimas 3 partidas válidas pela Ligue 1 e defende uma invencibilidade de 13 duelos contra o Strasbourg válidos pela Ligue 1. Jogo 5, Valência e Barcelona. Sábado, 4 da tarde, no horário de Brasília, no Mestalla, pela rodada 12 de La Liga, o campeonato espanhol. O Valência é o nono com 15 pontos e o Barça é o vice-líder com 28 pontos ganhos. Na rodada passada, o Valência perdeu em casa para o Mallorca por 2-1, enquanto a equipe catalã venceu o Athletic Bilbao por 4-0. O Valência não teve compromisso no meio de semana, diferentemente do Barcelona, que recebeu o Bayern de Munique e perdeu por 3-0 pela Liga dos Campeões da Europa. Nos últimos 5 jogos, o Valência conseguiu apenas uma vitória, 3 empates e uma derrota. O time valenciano vem de 3 jogos sem vitória, enquanto o Barcelona vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Valência tem 6 jogos, 3 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Barcelona, como visitante, tem 7 jogos com 4 vitórias e 3 derrotas. As probabilidades indicam 22% de chances de vitória para o Valência, 23% de chances de empate e 55% de chances de vitória para o Barcelona. O Valência sofreu apenas uma derrota nas últimas 6 partidas válidas por La Liga. No entanto, venceu apenas um dos últimos 10 duelos como mandante contra o Barcelona válidos por La Liga. Já o Barcelona sofreu apenas uma derrota nas últimas 5 partidas que fez como visitante nesta La Liga, e o Barça venceu os últimos 3 duelos contra o Valência válidos pelo campeonato espanhol. Jogo 6, Chapecoense e Náutico. Sábado, 7 da noite, na Arena Condá, pela rodada 37, a penúltima do Brasileirão Série B. A Chape é a 15ª colocada com 42 pontos, ainda com o risco de rebaixamento para a Série C, enquanto o Náutico, já rebaixado, é o último colocado com 30 pontos ganhos. Na rodada passada, a Chape deu uma respirada na briga contra o descenso e venceu em casa o Tombense por 3-2. Já o Náutico recebeu o Grêmio, os aflitos, e perdeu por 3-0. Nos últimos 5 jogos, a Chapecoense conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto o Náutico vem de 1 vitória e 4 derrotas. Como mandante na temporada, a Chape tem 47% de aproveitamento, enquanto o Náutico, atuando fora de casa, tem 29% de aproveitamento. As probabilidades indicam amplo favoritismo para a Chapecoense. 50% de chances de vitória para o Verdão do Oeste, 36% de chances de empate e 14% de chances de vitória para o Náutico. A Chapecoense defende uma invencibilidade de 5 partidas, atuando como mandante pelo Brasileirão Série B. No entanto, a Chape empatou com o Náutico no único duelo entre as equipes na história realizado na Arena Condá. Já o Náutico saiu derrotado nas últimas 11 partidas como visitante válidas pelo Brasileirão Série B, e além disso o Náutico jamais venceu a Chapecoense na história do duelo. Jogo 7, Empoli e Atalanta. Você vai acordar cedo para acompanhar esse jogo. Domingo, 8h30 da manhã, no horário de Brasília, no Carlo Castellani, pela rodada 12 da Série A Team. O Empoli é o 12º com 11 pontos e a Atalanta é a 4ª colocada com 24.
Na rodada passada, o Empoli perdeu para a Juventus fora de casa por 4-0 e a Atalanta em casa perdeu para a Lazio pelo placar de 2-0. Nos últimos 5 jogos, o Empoli conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, enquanto a Atalanta vem de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Empoli tem 83% de aproveitamento, enquanto a Atalanta ainda não conheceu a derrota atuando fora de casa na temporada. 87% de aproveitamento em 5 jogos. De acordo com as probabilidades, 16% de chances de vitória para o Empoli, 34% de chances de empate e 50% de chances de vitória para a Atalanta. Portanto, o time visitante considerado favorito. Isso porque o Empoli venceu apenas 4 das últimas 32 partidas válidas pela Série A Team. E o Empoli venceu apenas 1 dos últimos 6 duelos como mandante contra a Atalanta válidos pela Série A Team. Já a Atalanta sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 24 partidas como visitante no campeonato italiano, e a Atalanta venceu apenas 4 dos últimos 10 duelos contra o Empoli pela Série A Team. Jogo 8, Arsenal e Nottingham Forest. Domingo, 11 da manhã, no Emirates Stadium, pela rodada 14 da Premier League. O Arsenal é o líder com 28 pontos e o Nottingham Forest é o 20º com 9 pontos, portanto um duelo de extremos. Na rodada passada, os Gunners empataram em 1-1 fora de casa com o Southampton, enquanto o Forest derrotou o Liverpool em casa, uma vitória até surpreendente, pelo placar de 1-0. Nesta quinta-feira, o Arsenal entra em campo, visita o PSV Eindhoven, na Holanda, pela Liga Europa. Nos últimos 5 jogos, o time do Gabriel Jesus conseguiu 4 vitórias e 1 empate, enquanto o Nottingham Forest, do Renan Lodge, vem de 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Arsenal tem 100% de aproveitamento, 7 jogos, 7 vitórias, enquanto o Nottingham Forest, como visitante, conseguiu em 7 jogos 1 vitória, 2 empates e 4 derrotas. As probabilidades indicam 68% de chances de vitória para o Arsenal, 17% de chances de empate e 15% de chances de vitória para o Nottingham Forest. O Arsenal venceu todas as últimas 10 partidas como mandante por todas as competições e o Arsenal defende uma invencibilidade de 11 duelos como mandante contra o Nottingham Forest. Essa invencibilidade já vem desde 1990, ou seja, 32 anos. Já o Nottingham Forest ainda não venceu nas 6 partidas que fez como visitante nesta Premier League e o Forest venceu apenas 1 dos últimos 10 duelos contra o Arsenal válidos pela Premier League. Jogo 9, Spezia e Fiorentina. Domingo, 11 da manhã, no Alberto Pico, pela rodada 12 da Série A Team. O Spezia é o 16º colocado com 9 pontos e a Fiorentina é a 15ª com 10 pontos, duas equipes muito próximas na tabela de classificação. Na rodada passada, o Spezia perdeu fora de casa para a Salernitana por 1-0, enquanto a Fiorentina recebeu a Inter de Milão e perdeu por 4-3. A Fiorentina tem um compromisso nesta quinta-feira, recebe o Istambul Başakşehir pela Liga Conferência da Europa. Nos últimos 5 jogos, o Spezia conseguiu apenas 1 vitória, 1 empate e 3 derrotas, enquanto a Fiorentina vem de 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Spezia ainda não perdeu, 71% de aproveitamento, enquanto a Fiorentina como visitante na temporada tem 25% de aproveitamento. As probabilidades indicam um jogo equilibrado, 32% de chances de vitória para o Spezia, 42% de chances de empate e 26% de chances de vitória para a Fiorentina. O Spezia venceu apenas 1
das últimas 10 partidas válidas pela Série A Team. E o Spezia jamais venceu a Fiorentina na história do duelo. Por outro lado, a Fiorentina ainda não venceu nas 5 partidas como visitante nesta Série A Team, e a Fiorentina venceu todos os últimos 3 duelos contra o Spezia, válidos pela Série A Team. Jogo 10. Manchester United e West Ham. Domingo, 1h15 da tarde, no horário de Brasília, no Old Trafford, pela rodada 14 da Premier League. Muito bem, o Manchester United é o 6º com 20 pontos e o West Ham é o 10º com 14 pontos ganhos. Na rodada passada, o Manchester empatou fora de casa com o Chelsea em 1-1 e o West Ham em casa bateu o Bournemouth pelo placar de 2-0. As duas equipes voltam a entrar em campo nesta quinta-feira antes de se enfrentarem. O Manchester United recebe o Sheriff da Moldávia pela Liga Europa e o West Ham recebe o Silkeborg da Dinamarca pela Liga Conferência da Europa. Nos últimos 5 jogos, os Red Devils conseguiram 3 vitórias e 2 empates, enquanto os Hammers vêm de 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Como mandante na temporada, o Manchester United tem 62% de aproveitamento e o West Ham como visitante tem 48% de aproveitamento. As probabilidades indicam 42% de chances de vitória para o Manchester United, 33% de chances de empate e 26% de chances de vitória para o West Ham. O Manchester United sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 24 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, o Manchester United defende uma invencibilidade de 14 duelos como mandante contra o West Ham, válidos pela Premier League. Já o West Ham acumula um jejum de 4 partidas sem vitória como visitante pela Premier League e o West Ham venceu apenas 2 dos últimos 10 duelos contra o Manchester United, válidos pela Premier League. Jogo 11. Athletic Bilbao e Villarreal. Domingo, 2h30 da tarde, no horário de Brasília, no San Mamés, pela rodada 12 de La Liga. O Athletic Bilbao é o 6º colocado com 18 pontos e o Villarreal é o 7º com a mesma pontuação, ou seja, 2 equipes com a mesma campanha. Na rodada passada, o time do País Basco perdeu fora de casa para o Barcelona por 4-0, enquanto o Villarreal, em casa, venceu o Almeria por 2-1. O Submarino Amarelo, que entra em campo nesta quinta-feira, recebe o Hapoel Beersheva de Israel pela Liga Conferência da Europa. Nos últimos 5 jogos, o Athletic conseguiu 1 vitória, 2 empates e 2 derrotas. O time de Bilbao vem de 4 jogos sem vencer, enquanto o Villarreal vem de 3 vitórias e 2 derrotas. Como mandante na temporada, o Athletic Bilbao conseguiu 55% de aproveitamento e o Villarreal, como visitante, tem 57% de aproveitamento. As probabilidades indicam 31% de chances de vitória para o Athletic Bilbao, 42% de chances de chances de empate e 27% de chances de vitória para o Villarreal. O Athletic Bilbao acumula um jejum de 4 partidas sem vitória válidas por La Liga e venceu 6 dos últimos 10 duelos como mandante contra o Villarreal por todas as competições. Por outro lado, o Villarreal acumula um jejum de 5 partidas sem vitória como visitante válidas por La Liga e o Submarino Amarelo acumula um jejum de 7 duelos sem vitória sobre o Athletic Bilbao válidos por La Liga. Jogo 12. Lyon e Lille. Domingo, 4h45 da tarde, no Parque Olympique Lyonnais, pela rodada 13 da Ligue 1. O Lyon é o 8º com 17 pontos e o Lille está um pouco à frente, é o 6º com 22 pontos ganhos. Na rodada passada, o Lyon venceu o Montpellier fora de casa por 2-1 e o Lille em casa venceu o Monaco pelo placar de 4-3.
Nos últimos 5 jogos, o Lyon conseguiu apenas uma vitória, um empate e 3 derrotas, enquanto o Lille vem de 4 vitórias e 1 empate. O Lille vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Como mandante na temporada, o Lyon acumula 72% de aproveitamento e o Lille, como visitante, tem 55% de aproveitamento. As probabilidades indicam 30% de chances de vitória para o Lyon, 29% de chances de empate e 40% de chances de vitória para o Lille. Isso porque o Lyon sofreu apenas 4 derrotas nas últimas 25 partidas como mandante válidas pela Ligue 1. Além disso, o Lyon acumula um jejum de 8 duelos, sem vitória como mandante contra o Lille por todas as competições, jejum que já dura desde 2015. Já o Lille sofreu apenas 3 derrotas nas últimas 23 partidas válidas pela Ligue 1 e o Lille defende uma invencibilidade de 11 duelos contra o Lyon em partidas válidas pelo campeonato francês. Jogo 13. Torino e Milan. Domingo, 4h45 da tarde, no horário de Brasília, no Estádio Olímpico Grande Torino, pela rodada 12 da Série A Team. O Torino é o 10º colocado com 14 pontos e o Milan é o vice-líder, com 26 pontos. Na rodada passada, o velho Toro venceu a Udinese fora de casa por 2-1 e o Milan em casa bateu o Monza por 4-1. No meio de semana, a equipe rosoneira visitou o Dinamo Zagreb na Croácia e venceu por 4-0 em partida válida pela Liga dos Campeões da Europa. Nos últimos 5 jogos, o Torino conseguiu 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas, e o Milan vem de 4 vitórias e 1 derrota. O Milan vem de 3 vitórias nos últimos 3 jogos. Como mandante na temporada, o Torino tem 7 jogos com 3 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, enquanto o Milan só perdeu um jogo até agora, atuando como visitante. 67% é o aproveitamento do Milan jogando nesta condição. De acordo com as probabilidades, 13% de chances de vitória para o Torino, 33% de chances de empate e 54% de chances de vitória para o Milan. Isso porque o Torino venceu apenas uma das 5 partidas como mandante nesta Série A Team e o Torino acumula um jejum de 7 duelos sem vitória sobre o Milan por todas as competições. Por outro lado, o Milan está invicto nas 5 partidas que fez como visitante nesta Série A Team, ainda não perdeu fora de casa, e o Milan venceu apenas um dos últimos 9 duelos como visitante contra o Torino, válidos pela Série A Team. Jogo 14, Real Sociedad e Real Betis. Domingo, 5 da tarde, no horário de Brasília, no Anoeta, pela rodada 12 de La Liga. A Real Sociedad é a 4ª colocada com 22 pontos e o Real Betis é o 5º com 20 pontos. Na rodada passada, a Real Sociedad perdeu fora de casa para o Valladolid por 1-0 e o Real Betis em casa perdeu para o Atlético de Madrid pelo placar de 2-1. As duas equipes entram em campo nesta quinta-feira, antes de se enfrentarem por La Liga. A Real Sociedad visita o Omonia Nicosia no Chipre pela Liga Europa e também pela Liga Europa o Real Betis vai até a Bulgária visitar o Ludogorets. Nos últimos 5 jogos, a Real Sociedad vem de 4 vitórias e 1 derrota, enquanto o Real Betis vem de apenas 1 vitória, 3 empates e 1 derrota. Como mandante na temporada, a Real Sociedad acumula 76% de aproveitamento e o Real Betis, como visitante, tem 52% de aproveitamento. As probabilidades indicam 35% de chances de vitória para a Real Sociedad, 43% de chances de empate e 23% de chances de vitória para o Real Betis. Vamos às dicas. A Real Sociedad venceu todas as últimas 5 partidas como mandante por todas as competições. Além disso, a Real Sociedad defende uma invencibilidade de 13 duelos como mandante contra o Real Betis, válidos por La Liga, uma invencibilidade que já dura desde 2004.
Já o Real Betis acumulou um jejum de 4 partidas sem vitória como visitante, válidas por La Liga, e o Betis defende uma invencibilidade de 3 duelos contra a Real Sociedad, válidos pelo Campeonato Espanhol. Muito bem, vamos então repassar a programação do concurso 1023 com jogos, em sua maioria, pelas principais ligas da Europa. Jogo 1, Flamengo e Atlético. Jogo 2, Liverpool e Leeds United. Jogo 3, Inter de Milão e Sampdoria. Jogo 4, Strasbourg e Olympique de Marselha. Jogo 5, Valência e Barcelona. Jogo 6, Chapecoense e Náutico. Jogo 7, Empoli e Atalanta. Jogo 8, Arsenal e Nottingham Forest. Jogo 9, Spezia e Fiorentina. Jogo 10, Manchester United e West Ham. Jogo 11, Atlético Bilbao e Villarreal. Jogo 12, Lyon e Lille. Jogo 13, Torino e Milan. E jogo 14, Real Sociedad e Real Betis. Você pode fazer a sua aposta em qualquer casa lotérica ou pelos canais online das loterias Caixa até este sábado, às 2 da tarde. O preço da aposta mínima nas casas lotéricas custa R$ 3,00. O preço da aposta nos canais online custa R$ 30,00 no mínimo. Se você quiser saber os preços de outras combinações de aposta da loteca, é só você consultar o mural mais próximo da casa lotérica mais próxima de você ou o portal das loterias Caixa na internet. Anote aí, loterias.caixa.gov.br. Vou repetir para você, loterias.caixa.gov.br. Desejando a você, meu amigo lotequeiro, boa sorte e que você, com a nossa ajuda, consiga alcançar a meta de acertar os 14 jogos. Como quase conseguiu o Laurentino, lá de Guarulhos, na Grande São Paulo, que nos mandou uma mensagem dizendo que conseguiu 13 pontos. Conseguiu acertar 13 pontos graças à nossa ajuda. Valeu, Laurentino. Parabéns por ter faturado uma graninha. Lembrando que na loteca, se você errar um jogo, você também fatura um dinheiro. Claro que não é o prêmio principal, mas também consegue entrar na faixa de premiação. Então, o Laurentino se deu bem e conseguiu, com a ajuda da Antena Esportiva, chegar aos 13 pontos. Mas não desiste não, hein, Laurentino? Rumo aos 14, hein? É isso. Estamos encerrando mais um Lotecando, mas antes quero te fazer um convite muito legal, hein? Amanhã, sexta-feira, 8h30 da noite, eu, Maicon Santos e Hugo Noronha estaremos no Tijuca Tênis Clube para o início da temporada 2022-2023 da Superliga Feminina de Vôlei. E você vai acompanhar todos os detalhes de Sesc Rio Flamengo e Osasco São Cristóvão Saúde. Não perca aqui no YouTube, no Facebook e também no aplicativo da Antena Esportiva as emoções deste clássico do voleibol feminino brasileiro para começar com o pé direito a nossa cobertura da Superliga Feminina. E o Lotecando volta na próxima quinta-feira, às 7 da noite, aqui no som da Antena Esportiva. Lembre-se sempre, viva bem, viva intensamente e vamos dar um basta à violência contra a mulher. Denuncie ligando para o telefone 180. Até a próxima! Você acabou de ouvir na Antena Esportiva Lotecando. Não marque bobeira. Se inscreva no canal da Antena Esportiva no YouTube. Siga nossa rádio também no Facebook, Rádio AE Sports. No Instagram, Rádio Antena Esportiva. E no Twitter, se liga na Antena.